Hello, 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 quarto ano, gostaram do meu inglês? Pessoal, agora são 5 e pouquinho da manhã, acordei cedinho, gravei essa aula para vocês aqui, tá? Então vamos lá, hoje, dia 24, quarta-feira, nós temos mais uma aulinha, depois nós teremos mais um encontro, nós teremos o Tira Dúvidas ao vivo lá. Se eu não me engano, não sei o horário, pessoal, mas vai estar lá no Google Sala de Aula, ok? Fiz um chazinho aqui para dar uma esquentada e já vamos começar então. Pessoal, nós vamos falar de hora de um capítulo novo. Nós estávamos falando sobre os padres jesuítas que vieram para converter os povos indígenas, para fazer com que os povos indígenas se tornassem cristãos, né? Nós depois falamos sobre os bandeirantes e os tropeiros, aquela galera que acabou povoando as regiões mais a oeste do Brasil, no interior do Brasil, como em Minas Gerais, como em Goiás, por exemplo. Agora, pessoal, nós iremos falar o capítulo 7. Nós iremos trabalhar o capítulo 7, pessoal. E o capítulo 7 vai falar sobre os povos africanos. Vocês já devem ter visto, já devem ter reparado que uma boa parte da população brasileira é composta por negras, pessoas negras ou pardas, mestiças. Então nós temos brancos, negros, mestiços, pardos, nós temos descendentes de asiáticos, né, japoneses, chineses, coreanos e etc. Mas boa parte do Brasil é negra. O Brasil, pessoal, é um país que tem uma forte influência da cultura africana. Muito da nossa cultura é africana. E por que esses africanos vieram para o Brasil? Como que eles vieram para o Brasil? Quais são algumas dessas influências que esses povos africanos trouxeram para nós? Primeiro nós falamos sobre os povos indígenas, né? Desde o começo do ano, nós falamos sobre os paleoíndios, que são os primeiros povos a habitar a América. Depois falamos sobre os povos tupis, né, que viviam aqui na época que os portugueses chegaram. Nós falamos como é que foram os primeiros contatos, etc. Agora nós falaremos de um outro povo que teve uma importância também muito grande na formação da sociedade, do povo, da cultura brasileira, que são os povos africanos, ok? Então tá, esse é o capítulo 7. Eu quero que você pegue o seu caderno, faça o cabeçalho, coloque a data de hoje, né? Dia 24 de junho do 6. Coloca aí a margem bonitinha e copie este conteúdo aqui. Não é muita coisa não. 1, 2, 3, 4 parágrafos e umas coisinhas aí no meio, tá? Então, pessoal, vamos começar o nosso estudo aqui. As nossas perguntas, as nossas indagações. Professor, por que eu estou aqui no Brasil, tenho que estudar culturas e povos da África? Pessoal, vamos fazer a leitura aqui então, para a gente ir aprendendo, conhecendo um pouquinho mais sobre a formação da nossa sociedade, do povo brasileiro. Então, tem uma pergunta aqui, eu quero que vocês copiem, pode até colocar essas perguntas, esta aqui que está de vermelho e esta aqui que também está de vermelho, você pode colocar até de uma caneta colorida ou um detalhe que você quiser fazer aí. Por que, professor, eu vou estudar a história dos povos africanos? Os povos africanos foram fundamentais, importantíssimos para a formação da sociedade brasileira. Nós fazemos parte da sociedade brasileira, com influências marcantes na religião, nos hábitos alimentares, na forma de comer, nos costumes e também na nossa forma de falar, na nossa língua portuguesa. O português do Brasil, ele
ele é diferente do português lá de Portugal, por exemplo. Porque aqui no Brasil nós tivemos muita influência dos povos indígenas, então nós temos muitas palavras que usamos cotidianamente que são indígenas: açaí, caju, tapioca, mandioca, né, inhame, jatobá, enfim, um monte de nomes comuns que são indígenas, né? Nomes, por exemplo, das frutas típicas dos rios, Araguaia, Rio Tocantins, Monte Jaraguá, tudo isso é nome indígena. E também o nosso português tem muita influência africana, né? Nós falaremos depois aqui algumas coisas. Além disso, então, pessoal, a nossa sociedade brasileira, a formação inicial dela, lá há 450, 500 anos atrás, foram os indígenas que viviam aqui na América, os portugueses que viviam na Europa e os povos que vieram da África, os africanos que vieram escravizados. Ou seja, nós temos 3 povos de 3 regiões, de 3 continentes diferentes, que aqui no Brasil vão se misturar e vão acabar dando origem ao Brasil. É claro que nós ainda tivemos muita influência dos italianos, né, japoneses e outros povos, ok? Então, vamos lá. Além disso, o Brasil possui a maior população negra do mundo fora da África. O Brasil foi o país que mais recebeu escravizados africanos no mundo. O Brasil é o país que mais recebeu africanos escravizados no mundo. Foram mais de 4 milhões e meio, mais de 4 milhões e 500 mil pessoas que foram presas, né, lá na África. Pessoal, para! Que foram presos nas suas cidades, foram presos nas suas tribos e foram trazidas para cá de navio, os navios negreiros, né? Foram trazidas para cá à força, sofriam uma violência muito grande. Eu quero mostrar com vocês, na hora que estivermos ao vivo, se a minha internet permitir aqui, uma parte de um vídeo, de um filme, para vocês verem como era violento, né? Que traziam esses povos, esses escravizados para cá. Pessoal, o único país que tem uma população negra maior que o Brasil é a Nigéria. O Brasil é o segundo país que tem a maior população negra no mundo. E depois da Nigéria, né, e fora da África, é o país que tem a maior população negra no mundo. Então, nós temos uma cultura muito forte. Olha, o maior jogador de futebol nosso e da história do mundo é negro, né? Nós temos um monte de artistas, de pensadores. O maior escritor brasileiro, que é o Machado de Assis, também tinha ascendência africana, né? Então, nós temos uma influência, uma cultura, nós somos descendentes de africanos também. Ah, professor, mas eu sou branco e não sei o quê. Pessoal, eu estou falando da cultura deles, o modo como nós comemos, né? Já comeu canjica? A palavra canjica é africana, né? Já comeu acarajé? Já comeu alguma coisa? A moqueca, que vai óleo de dendê, por exemplo? Então, óleo de coco, você tem um monte de coisas que vieram com os africanos e que eles criaram aqui no Brasil. Então, vamos continuar. As diversas influências da cultura africana no Brasil podem ser observadas em vários aspectos da nossa sociedade, do nosso cotidiano. Por exemplo, na alimentação, na forma de comer. A cana-de-açúcar, o dendê, o óleo de dendê é o segundo óleo mais produzido no Brasil. Só perde pro azeite, né? O algodão, o quiabo são produtos que vieram com os indígenas. O angu, muitos de vocês devem comer, né? Angu, por exemplo, era uma alimentação que era destinada aos escravos e acabou se tornando um produto muito consumido no Brasil. O cuscuz, que também é um produto trazido pelos africanos, né? Uma série de alimentos, formas de preparar esses alimentos vieram com os africanos. Na nossa língua, por exemplo, alguém aí já foi picado, mordido, né, por um marimbondo?
Alguém aí é o caçula? Eu sou o irmão caçula. Você não usa essa palavra? Essa palavra é africana, é dos povos bantus. Quem nunca recebeu um cafuné aí, um carinho? Ou, numa festa que é brasileira, típica, a canjica, o amendoim também é africano, eles que trazem o amendoim, né? Graças a Deus, imagina, e se eu não me engano a palavra paçoca, eu não sei dizer realmente se ela é africana ou indígena, eu vou até tirar essa dúvida. Quilombo também, uma palavra africana, né? Então, pessoal, muitas das palavras que nós usamos dia a dia vieram com os povos da África, né? A arte, pessoal, então, por exemplo, a dança lundu é uma dança típica brasileira. O samba, que é o primeiro estilo musical a fazer sucesso no Brasil inteiro, de uma vez só, um estilo musical também negro, né? A capoeira, que além de uma dança, também é uma luta, né? Também uma criação africana. Festas como a congada, acontece, por exemplo, aqui em Goiás, lá na cidade de Catalão. Eles fazem uma festa em homenagem ao rei do Congo. Congo era um país, né, lá na África. Muitos africanos que vieram para cá eram congoleses, né, eram presos lá e vinham para cá. Então tem, por exemplo, uma festa que é a congada, que é uma festa que tem influências, né, africanas. Ah não, Jurema? No vestuário, pessoal, até que aqui em Goiás, nem tanto, porque nós temos uma tradição mais pecuarista, né? Agora, se você for à Bahia, se você for ao Ceará, você vai ver muitas pessoas usando bata de algodão, uma camisetinha mais frouxinha, né? Turbantes, aqueles que as mulheres usam na cabeça, ou senão até os homens também usam uns chapéuzinhos, os abadás, os colares de búzios, tudo isso aí foram influências trazidas pelos próprios africanos. Vieram vários povos africanos, pessoal. Vieram vários africanos escravizados para o Brasil. Então, de todos os povos escravizados que vieram para o Brasil, é muito importante que você saiba o seguinte, né? Os povos bantus e os povos sudaneses, né, principalmente o que nós chamamos de iorubás, são os mais importantes destes povos africanos que vieram para o Brasil. Então, se eu fizer uma pergunta mais ou menos assim, né, dentre os diversos povos africanos que foram aprisionados e foram trazidos para o Brasil, quais foram os principais, os que tiveram a maior influência na formação da sociedade brasileira? A resposta correta é que dentre os diversos grupos africanos que vieram para cá, os dois que tiveram maior influência na formação da sociedade brasileira foram os povos bantus, que viviam na região central da África, onde hoje, por exemplo, é Angola. Angola é um país da África que também se fala português. Onde hoje também é Moçambique, que também é uma região onde se fala português. No país onde hoje é o Congo, República Democrática do Congo, também é um país de cultura bantu. A língua Swahili, que é uma língua bantu desse povo, né, é um grupo de pessoas que vivem na África lá, é a língua mais falada naquele continente. Okay? E também os povos chamados sudaneses. A palavra Sudã é uma palavra árabe que quer dizer os povos negros. Naquela época, pessoal, a região ao sul, né, abaixo do deserto do Saara, era chamada de Sudão. Então, esses povos aqui, os sudaneses, eram um monte de povos diferentes que viviam na região chamada de Sahel, abaixo do deserto do Saara. Dentre esses povos, né, os grupos, os chamados iorubás, onde hoje é a Nigéria, né, foram os povos que mais vieram para cá, para o Brasil. Então, de todos os povos africanos, os que tiveram uma presença mais marcante na cultura brasileira, nós podemos dizer os bantus e os sudaneses ou iorubás. Eu posso usar esses dois aqui como sinônimos, sudaneses ou iorubás. Ok, pessoal? Então,
Olha, até hoje, quando você vê na música, no futebol, nos esportes, os atores, atrizes brasileiros, pensadores, hoje, principalmente, né, mais do que nunca, você tem cada vez mais, né, alguns brasileiros negros conseguindo aparecer aí, né, conseguindo alcançar um destaque maior na mídia, na televisão. Agora, o Brasil ainda é um país que sofre muito preconceito, que tem muito racismo, que é muito, como é que eu vou dizer assim, existe muito preconceito contra as pessoas negras, contra os afro-brasileiros, né, os descendentes de africanos. Por quê? Porque, pessoal, por mais de 300 anos, olha, 300 anos, a maioria de vocês tem 10 anos, 9 anos, né? Então, 30 vezes a idade de vocês. Por mais de 300 anos, no Brasil, os africanos foram escravizados, apanhavam, eram obrigados a trabalhar o dia inteiro, todos os dias, eram trancafiados, né, em uns quartos fechados, sem janelas, um monte de gente junto, chamados senzalas, sofriam castigos, eram maltratados de toda forma que você pensar. E aí, pessoal, até hoje existe um grande preconceito com as populações negras, né? E aí, pessoal, por que tem esse preconceito, professor? A maior parte desse preconceito, galera, é pela falta de conhecimento, né? É pela falta mesmo de saber das coisas. As pessoas ignorantes, elas, na maioria das vezes, muitas das vezes, são preconceituosas, né? Então vamos tentar entender aqui. Por que esses africanos vieram para o Brasil, professor? Eles estavam entediados lá na África? Eles não queriam mais viver na África? Não, galera. Né? Eles estavam lá vivendo como eles viviam há muito tempo, e aí eles eram capturados nas guerras que haviam entre os povos lá. Só que os europeus começaram a comprar esses escravos, começaram a comprar estas pessoas. E aí, pessoal, começou a ter um comércio gigantesco de pessoas. Acreditam que mais de 12 milhões de pessoas, homens, mulheres, crianças, foram presas, capturadas, sequestradas e trazidas para a América. Mais de 12 milhões. Olha, a população do nosso estado de Goiás é em torno de 7 milhões. Toda a população do nosso estado de Goiás, mais ou menos uns 7 milhões. Eu acredito que mais de 10 milhões de africanos foram presos lá, capturados, sequestrados, trazidos para a América. De todos os países da América, os Estados Unidos recebeu muitos africanos. Vocês estão até percebendo aí, talvez, alguns de vocês que assistem jornal, tá tendo umas manifestações lá, aquele movimento Black Lives Matter, vidas negras importam, né? Vidas pretas importam, porque lá também teve a escravidão e existe um racismo muito grande, né? Um policial branco matou um homem negro asfixiado, né? Com o joelho aqui na garganta. Então tá tendo um monte de manifestação. O Brasil também é um país que tem muito racismo, que tem muito preconceito. Por quê? Porque durante muitos anos, esses povos, eles foram escravizados, apanhavam, né? Eram marginalizados. Depois que acabou a escravidão, esses povos foram abandonados à sua própria sorte. Não sabiam ler, não sabiam escrever, a maioria, né? E foram abandonados. Tiveram que muitas vezes morar nas regiões periféricas, nas favelas, enfim, né? A condição dos negros é uma condição muito mais problemática do que dos não negros no Brasil. Vamos lá. Muitos povos africanos eram capturados nos locais onde viviam e eram levados às regiões litorâneas da África, né? Lá dentro da África tinha vários povos vivendo. Estou falando altão, né? Tinham vários povos vivendo e aí eles eram capturados, presos, levados até o mar, né? O litoral, as praias, e eram vendidos como escravizados. Este processo, pessoal, onde os próprios africanos aprisionavam outros africanos e levavam até o litoral para vender para os europeus,
nós chamamos de trato negreiro. Trato negreiro. Os europeus chegavam lá nas regiões africanas e compravam esses escravizados, né, essas pessoas, homens, mulheres, crianças, velhos, transportavam elas, né, no fundo dos navios, igual animais, nus, né, pelados, né, com frio, com fome, atravessavam o oceano e vendiam essas pessoas em várias regiões. Rio de Janeiro, Salvador, no Brasil, Nova Orleans, nos Estados Unidos, né, Cartagena de las Índias, na Colômbia, Buenos Aires, na Argentina. Então, uma vez aprisionados e levados aos portos, falta um no S aqui, pessoal, e levados aos portos, os escravizados eram comprados pelos europeus que atravessavam o Oceano Atlântico e vendiam os africanos nos mercados de escravos em todo o continente americano. Se isso aqui dos próprios africanos prenderem os africanos e levar até o litoral, chamamos de trato negreiro, quando os europeus transportavam esses escravizados para a América, nós chamamos de tráfico negreiro. Então, pessoal, tráfico negreiro é o nome do comércio de escravizados africanos que se faziam os europeus, então portugueses, os povos da Inglaterra, né, os ingleses, franceses, espanhóis, holandeses, todos esses povos compraram e venderam milhares e milhões de africanos, levando eles como escravos para muitas regiões. Pessoal, esses escravizados eram colocados nos navios de uma forma tão brutal, tão violenta, que muitos deles morriam de fome, morriam de doenças dentro dos navios. E aí, quando morriam as pessoas, jogavam, né, os escravos mortos no oceano. O Oceano Atlântico é o maior cemitério aquático da história. É o lugar onde mais foi depositado corpos de seres humanos. Nós temos documentos daquela época, de 300 anos atrás, que o percurso dos tubarões mudava e os tubarões passavam a acompanhar o caminho que os navios faziam, porque quando jogavam essas pessoas lá, né, os tubarões iam e mandavam essa galera. Então, pessoal, é muito importante que vocês entendam aqui que esses povos africanos, mesmo trazidos como escravizados, influenciaram em muito a nossa cultura, o que nós comemos, como nós falamos, como nós vestimos, algumas festas que nós participamos, músicas, estilos musicais, danças, tudo isso tem uma forte influência da cultura africana. De todos os povos africanos, então, que vieram para cá ao Brasil, os povos bantus e os povos iorubás são os mais conhecidos, os mais famosos. E esses povos africanos não vieram por sua própria vontade, vieram escravizados, eram capturados e eram jogados em navios e transportados para cá. Morriam tanta gente nesse tráfico negreiro que os navios eram chamados de tumbeiros. Tumba é o lugar onde você coloca os mortos. Navio tumbeiro é porque vinham tantos africanos morriam nessa travessia que parecia uma tumba, um cemitério flutuando. É uma parte muito triste da história do nosso país. E aí é importante a gente entender que por muitos anos, por centenas de anos, esses povos eles foram escravizados, discriminados, e até hoje existe um grande preconceito contra os afro-brasileiros, tá, pessoal? E aí é importante a gente estudar e ver a importância deles para a nossa cultura, para que nós não tenhamos esse tipo de preconceito, esses pensamentos racistas, ok? Então até mais aí, mais tarde nós nos encontraremos lá no MITS. Tchau, tchau para vocês.